Oi aí, olá gente, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um vídeo do nosso canal que se trata de crime e mistério, mais um vídeo do Mentes Insanas pra vocês. E antes de eu começar o vídeo, eu queria reforçar pra vocês a nossa meta, de 10k, porque quando chegarmos 10k eu vou fazer uma semana de vídeo de caso pra vocês durante 7 dias, né? Tão chocado, né? Mas é verdade. Então já fala pros seus amigos, compartilha assim, mostra pra todo mundo porque é real. Me segue lá no Instagram também, porque eu tô sempre falando de casa, eu sei que vocês gostam dessas coisas, eu também, então estou sempre falando disso. E é isso, aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. Então o caso que resolvi falar hoje pra vocês é uma coisa inédita aqui no canal. Sim, vocês me pedem muito isso, mas eu adiei o máximo que eu pude porque talvez eu tenha um pouquinho de medo. Mas enfim, hoje é um caso sobrenatural, tá bom? Então pra vocês que sempre me pedem, chegou o momento de vocês, esse momento é de vocês. E hoje eu vou falar do caso que deu origem ao filme Invocação do Mal 2. Eu sei que vocês já devem ter assistido, é um filme bem famoso. Então foi baseado numa história real, então eu assisti o filme esses dias e aí eu fui pesquisar a história real pra saber qual era e eu pensei, chegou o momento de falar de casos sobrenaturais no canal. Então vamos lá. A senhora Peggy Rotsell, de 40 anos, era uma mãe solteira que morava em Enfield, na Inglaterra. Ela tinha 4 filhos. Margaret, que na época tinha 13 anos, Janet, de 11 anos, Johnny, de 10 anos e Billy, de 7. E eles eram uma família normal, assim, não tinha nada demais. Ela era uma mãe solteira, tinha as dificuldades dela como uma mulher sozinha e ela tinha 4 filhos para criar só. Então, fora essas dificuldades financeiras, a família era uma família normal, uma família típica americana. Mas na noite do dia 30 de agosto de 1977, tudo mudou. Eles moravam numa casa de andar, então o quarto das crianças ficava no andar de cima e a Peggy dormia no andar de baixo. Ela colocou os filhos para dormir no andar de cima e depois ela foi descer pro quarto dela. Já estava noite, já era hora de todo mundo estar dormindo. Quando ela estava descendo as escadas, ela ouviu gritos de socorro, de desespero vindo do quarto dos filhos. Então rapidamente ela subiu para ver o que estava acontecendo, né? E chegando lá, as crianças estavam apavoradas, dizendo que tinham visto alguma coisa estranha, que as coisas estavam se movendo sozinha, que os móveis estavam se movendo sozinhos. Ela achou que era apenas imaginação, então ela falou para as crianças que era só um pesadelo, que não tinha nada acontecendo, que era para elas voltarem a dormir. Então ela acalmou os filhos e voltou pro quarto dela. Quando ela estava descendo as escadas outra vez, ela ouviu mais gritos vindo do quarto dos filhos. Ela voltou para ver o que estava acontecendo e eles falaram que a cama da Janet, que era aquela que tinha 11 anos, estava se mexendo sozinha. Então a mãe, mais uma vez, achou que era coisa de criança, que não tinha acontecido nada, tranquilizou os filhos e aí foi dormir, eles dormiram e naquela noite não aconteceu mais nada. No dia seguinte, a família teve um dia normal, não aconteceu assim mais nada na casa. Eles foram pra escola, sabe? Foi um dia comum, nada fora do normal. Então, quando foi na noite daquele mesmo dia, de novo, ela colocou os filhos pra dormir e mais uma vez as crianças começaram a gritar desesperadas, vindo gritos de socorro do quarto. Então a Peggy foi lá pra ver o que estava acontecendo. As crianças disseram que estavam escutando o barulho dos móveis se movendo e principalmente viram a cadeira andando sozinha, que ficava ali entre duas camas. E mais uma vez a Peggy achou que isso era só a imaginação das crianças ou era um pesadelo, então ela tranquilizou os meninos e foi em direção ao quarto dela. Mas dessa vez, enquanto ela estava indo pro quarto dela, ela começou a ouvir uns ruídos estranhos, como se fosse de móveis se arrastando. E aí ela pensou que os filhos estavam brincando ou não queriam dormir, estavam mexendo nas coisas. Então ela subiu pra ver o que estava acontecendo. Então quando ela entra lá no quarto, tá tudo normal, as crianças estão na cama, não tem nada fora do comum. Mas os barulhos continuaram e ela começou a ficar muito agoniada porque ela não sabia de onde é que estava vindo aqueles barulhos e os filhos estavam dormindo, então ela pensou, o que está acontecendo? Ela entrou no quarto de novo e aí ela viu uma cômoda que ficava no canto, arrastada para o lado 2 palmos do lugar que ela costumava ficar. Então ela pegou e arrastou o móvel de volta para o lugar,
mas segundo os relatos dela mesmo, o móvel voltou sozinho pro mesmo lugar que tinha sido arrastado, bem na frente dos olhos dela. Então a Peggy fica desesperada, porque ela nunca tinha visto algo assim. Então ela resolve pedir ajuda pros vizinhos. Então ela vai lá nos vizinhos, conta o que aconteceu, diz que tá vindo barulhos estranhos da casa dela, que pode ter alguém lá. Então um grupo de vizinhos vai até a casa dela, eles entram lá, revistam tudo, mas eles não encontram nada. Porém, alguns vizinhos relataram que sim, eles viram coisas sobrenaturais acontecendo na casa, eles ouviram barulhos de batidas na parede, também objetos voando sozinhos, sabe, se movendo. Então os vizinhos também relataram que tinha algo sobrenatural na casa. Então os vizinhos não puderam fazer muita coisa, eles não encontraram nada. E aí a Peggy resolveu ligar para a polícia. Então 2 policiais são enviados até a casa dela e eles entram lá para revistar, para ver se tem alguém. Eles de princípio suspeitaram que podia ser alguém lá dentro da casa, um ladrão ou alguma coisa do tipo. Então eles revistam a casa toda, mas eles não encontram nada. Porém, eles também escutam barulhos estranhos vindo da casa e, o mais absurdo de tudo, eles viram uma poltrona se movendo sozinha sem que ninguém tocasse nela. Então, um dos policiais até achou que podia ser uma inclinação no chão, né? Que ele podia estar inclinado e por isso que os móveis estavam descendo. Então ela resolveu fazer um teste, a policial. Ela pegou uma bolinha de gude e colocou no chão, porque se o chão tivesse com alguma elevação, a bolinha ia acompanhar a poltrona. E quando ela fez isso, a bolinha não se moveu do lugar, sabe? Tava tudo em perfeito estado. A poltrona realmente estava se movendo sozinha. E é claro que essa história começou a assombrar todo mundo, os vizinhos, quem morava ali. E isso foi passando de boca a boca, começou a ficar bem conhecido esse caso, até que chegou nos ouvidos da imprensa. Então, rapidamente, vários jornais e veículos de comunicação procuraram a família. Então, o diário Daily Mirror enviou uma equipe de repórteres para registrar os eventos sobrenaturais na casa. Eles passaram a acompanhar a família durante vários dias. A BBC também foi na casa com a sua equipe e a equipe relatou que realmente lá tinha vários eventos paranormais. Inclusive, eles contam que eles viram um objeto, uma peça, né, de Lego, aquele brinquedo de montar, voando sozinha e atingindo a testa de um câmera. Então, assim, era uma equipe de reportagem que estava lá filmando 24 horas. Então, é claro que um desses momentos tinha que ser capturado pelas câmeras. E realmente eles dizem que gravaram esses momentos, inclusive esse que eu falei pra vocês. Só que misteriosamente eles dizem que as partes de aço da câmera deles foram encontradas tortas e todas as imagens com fenômenos tinham sido apagadas dos seus arquivos, misteriosamente. Mas fora essas imagens que foram apagadas, tem bastante foto desse caso, assim, tem muito registro. Esse é um caso que é conhecido por ser o caso mais bem documentado de fantasmas da história, porque realmente tem muita foto. Lá tinha uma equipe que estava sempre gravando áudio, tirando foto. Tem uma dessas fotos até que a Janet tá em cima de uma cômoda, como se ela tivesse sido arremessada por alguma coisa. E eles contam que eles estavam lá com a equipe de filmagem na casa dela, eles estavam no andar de baixo. E ela tomou, assim, muitos remédios e aí eles colocaram ela pra dormir, porque ela estava muito cansada. Ela estava na cama e aí eles ouviram um barulho e subiram pra ver. Quando eles chegaram lá, ela estava em cima da cômoda, como se alguém tivesse arremessado ela. Então eles colocaram ela de volta e isso se repetiu mais 3 vezes durante aquela noite. Então sempre eles chegavam lá e ela estava jogada em cima da cômoda. Também tem algumas fotos que são as fotos mais famosas desse caso, que mostram a Janet supostamente levitando. Ela tá no quarto dela, levitando, e essas imagens, assim, viraram a imagem característica desse caso. Ficou bem famoso essas fotos dela. Fora fotos de móveis jogados no chão. Tem uma foto que supostamente o travesseiro tá caindo da cama sozinho. Então um repórter chamado George Fellows colocou a Peggy em contato com Maurice Grosse, um famoso investigador paranormal que se tornou o principal investigador do caso. O que o convenceu a ir a casa foi principalmente aquelas famosas fotos da Janet. Ele chegou na casa no dia 5 de setembro e, inexplicavelmente, os fenômenos pararam durante 3 dias. Mas na noite do dia 8, eles puderam ouvir barulhos de pancadas pela casa. Rapidamente, os investigadores subiram até o quarto das crianças. E quando abriram a porta, eles relataram que viram uma cadeira levitando do lado da cama da Janet, mais ou menos a meio metro de altura do chão.
Depois, ela caiu no chão. Ela voltou a levitar 1 hora mais tarde, naquela mesma noite, e foi nessa hora que eles tiraram a foto da cadeira, mas ela já estava caída no chão. Nessa mesma noite, eles também relataram que viram brinquedos atravessando o quarto, sozinhos, voando, e também viram as portas e gavetas do armário da cozinha abrindo e fechando sozinhas. 2 dias depois, esse caso ficou conhecido como Poltergeist de Enfield. Foi capa do jornal Mirror, levando sim a história a ser conhecida por mais pessoas. Então foi aí que o caso ficou bem mais conhecido. A família chegou a dar algumas entrevistas, muitas delas na casa, né, que era o principal foco de tudo, vários repórteres, várias empresas, todo mundo ia lá para conhecer a casa. Numa dessas entrevistas, o Gross, que era aquele investigador paranormal, o principal investigador do caso, ele conversava com os espíritos que viviam na casa e aí eles se comunicavam através de pancadas, na qual uma pancada queria dizer sim e 2 não, para as perguntas que ele fazia. O Gross também fez uma entrevista juntamente com a equipe da BBC com as 2 irmãs, Margaret e a Janet, onde supostamente a Janet ficou possuída por um espírito. E nessa entrevista que ela deu, de repente, supostamente ela fica possuída por um espírito. E ela começa a falar assim, com a voz muito grossa e áspera, a voz dela se muda. Tem imagens dessa entrevista no YouTube, eu vou linkar aqui pra vocês na descrição. Tem um documentário também que mostra essa parte, então a voz dela mudava assim muito drasticamente. Também tem entrevistas só de áudio, onde aparece a voz dela. Em vários momentos ela fica supostamente possuída por várias entidades. E quando ela estava nesse estado de possessão, ela dizia que tinha mais de 600 espíritos vivendo na casa e toda vez que manifestavam nela era um diferente, sabe? Um deles era um homem chamado Bill Weeks que tinha morado naquela casa e falecido na mesma. E a Janet, que era a filha de 11 anos, ela era o principal foco das possessões. Sempre que ela estava por perto, barulhos estranhos aconteciam, os cachorros latiam. Era sempre ela que era o alvo das manifestações, dos fenômenos. Por isso que tem muito mais foto dela possuída ou supostamente levitando, sabe? Ela era o principal foco dos espíritos, digamos assim. E eles dizem até que quando ela entrava nesse estado de transe, era, assim, impossível segurar ela. Tinha que vir 1 ou 2 pessoas segurar ela com muita força, porque ela adquiriu uma força assim descomunal. Uma vez eles relatam que ela derrubou um ex-policial com um golpe só. E ele tinha um porte físico bem forte e a Janet só tinha 11 anos e conseguiu derrubar esse homem. Então eles resolveram internar a Janet no Masley Hospital, que ficava no sul de Londres. Ela ficou lá durante 6 semanas, onde passou por vários tipos de exame para detectar algo fora do comum, mas não encontraram nada. E nesse período que a Janet ficou internada, os eventos sobrenaturais cessaram na casa, não aconteceu mais nada. Assim, e segundo a Janet, ela acredita que os fenômenos se encerraram para sempre depois da visita de um padre que foi lá na casa em 1978, então ela acredita que cessaram por causa do padre e não porque ela ficou longe da casa. Tá, mas onde entra os Warriors nessa história? Porque se você assistiu o filme Invocação do Mal 2, é óbvio que você viu que a história gira em torno deles. Se você não sabe quem são os Warriors, eles são um dos maiores investigadores paranormais assim do mundo. Eles estão em vários casos que eu posso trazer aqui pra vocês. O filme é focado neles, mas na realidade não foi bem assim. Na verdade, eles participaram de um dia dessa investigação, eles foram só um dia. E segundo o outro agente, investigador paranormal que estava lá, eles queriam lucrar com a história, entendeu? Então, segundo ele, eles queriam só dinheiro e o outro cara, assim, não deixou o outro investigador, porque ele já estava lá primeiro, entendeu? Então, ele basicamente expulsou eles de lá, então eles não fizeram nada, eles só ficaram um dia lá e depois foram embora. Diferente do filme, que eles que resolvem tudo. Na vida real não foi assim, gente. Em 1980, o Guy Lyon Playfair publicou um livro contando todo o caso e nem sequer citou o casal Warrior. E assim, gente, esse caso ele é cheio de controvérsia, assim, muita mesmo. O que fez muitas pessoas ficarem na dúvida se isso era mesmo real, entendeu? Então eu vou contar pra vocês agora as controvérsias desse caso. E aí vocês tiram as próprias conclusões de vocês. A começar pela voz da Janet, quando ela ficava possuída pelos espíritos. Especialistas que ouviram os áudios da suposta voz dos espíritos
disseram que apesar da voz rouca e máscula, o vocabulário era bem infantil. Ou seja, eles acreditam que se realmente fosse um espírito de um homem mais velho, como muitas vezes ela disse, o vocabulário dele seria um pouco mais adulto. Apesar da voz grave e rouca, as palavras e o jeito de falar ainda assim eram muito infantis. Porque a Janet, ela era uma criança, entendeu? Então eles acreditam que se fosse um homem adulto, o vocabulário tinha que ser mais maduro, mais velho e ainda assim com a voz rouca parecia uma criança falando. Então eles acham que é possível sim a Janet tá fingindo e forçando uma voz falsa. Já o Gross, principal investigador, foi totalmente contra essa ideia de que a Janet estivesse fingindo, porque segundo ele, eles já teriam feito vários testes na garota e foi provado que ela não teria capacidade vocal de produzir aquele tipo específico de voz. Também a equipe deixava uma câmera do lado do quarto da Janet para ver se eles conseguiam captar alguma atividade paranormal, e certa noite eles conseguiram pegar ela através das gravações entortando colheres. Porque sempre que tinha essas manifestações e as coisas voavam, eles encontraram vários talheres tortos que supostamente tinham sido entortados pelos espíritos. Então nessas filmagens a Janet está entortando colheres e também ela pega uma vassoura e começa a bater nas coisas para os gravadores de voz capturarem aqueles áudios fingindo que eram os espíritos que estavam batendo nas coisas. Em sua defesa, a Janet disse que só estava testando os investigadores. Mas também, em uma entrevista em 2002, a Janet e sua irmã mais velha assumiram que pregavam bastante peças nos investigadores para aumentar a história e agradar os repórteres que faziam fila na porta da casa delas. Mas elas dizem que elas eram responsáveis só por 2% dos eventos ocorridos na casa, e o restante era sim tudo real. E a Janet diz que realmente elas pregavam peças nos investigadores, mas elas não eram responsáveis por tudo, que realmente as coisas se mexiam sozinhas na casa dela, mas ela disse que não ficava com nem um pouco de medo, sabe? Mas que aconteciam sim, que fez as pessoas pensarem e os investigadores pensarem que as reações das crianças eram bem forçadas, porque sempre que tinha repórteres na casa e ocorria algum barulho, as crianças elas entravam assim, num estado assim, de desespero muito grande, que às vezes parecia ser mais forçado do que uma coisa real. E naquela entrevista que eu falei pra vocês que supostamente a Janet fica possuída, que tem aqui no YouTube, muita gente suspeitou dessa entrevista porque ela realmente ela é bem estranha. Elas sempre estão rindo, às vezes elas ficam rindo uma pra outra, como se elas estivessem realmente pregando uma peça em todo mundo, sabe? É bem estranho, só vocês assistindo pra vocês tirarem as conclusões de vocês. Também tem um certo momento em que o investigador pergunta pra Margaret se ela tá sendo atormentada por fantasmas, se ela acredita que a casa realmente é assombrada. E ela diz que não, e aí a Janet dá um cutucão no braço dela, tipo dizendo, não, você tem que dizer que sim. Sabe, é bem esquisito. As equipes também de reportagem foram bastante criticadas, porque, enfim, eram equipes de reportagem e não tem nenhum evento sobrenatural gravado. Tem bastante foto, mas as fotos elas meio que não provam nada, entendeu? Tem uma cadeira no chão, mas alguém pode ter colocado, sabe, tudo parece ser montado, mas filmagem mesmo não tem nenhuma. Inclusive aquelas fotos que a Janet está levitando pelo quarto, essas fotos também foram ridicularizadas por várias pessoas, porque pela posição dos joelhos dela, pelo movimento do cabelo, parece mais que ela tá brincando de pular na cama do que flutuando, entendeu? Então assim, sabe, não dá pra provar nada com essas fotos. Também tem uma entrevista que a Janet foi dar quando ela era mais nova, e aí eles perguntam se ela tá sendo atormentada por fantasma, ela diz que não, e a irmã dela mais velha chega e manda ela calar a boca. Então, pra muita gente, isso daí foi o ponto principal para comprovar que isso era realmente uma farsa. Essa história foi ridicularizada por vários veículos de comunicação e a Janet e o Gross perderam credibilidade, principalmente o Gross e sua equipe, por serem enganados por crianças. A Peg viveu na casa até a sua morte. A Janet hoje está com pouco mais de 54 anos, mora na Inglaterra com o marido, um leiteiro aposentado, e sempre fala sobre o caso. Então ela sempre dá entrevistas falando sobre isso. Algumas entrevistas ela já desmentiu, disse que realmente era tudo uma farsa, mas em outras ela já disse que não era uma farsa, que era tudo real. E aí ela disse que as entrevistas passadas que ela deu dizendo que era uma farsa foi porque ela foi obrigada a falar isso, sabe?
é uma confusão, uma hora ela diz uma coisa, outra hora ela diz outra. Enfim, dessa história toda gerou o filme Invocação do Mal. É claro que no filme, assim, tem muita coisa que não aconteceu, tem muita coisa que é mentira. Ele é só baseado mesmo na história, a história é real, se você não conhecer é essa, não tem mais nada nessa história, é só isso mesmo. E eu achei interessante trazer esse caso justamente por, sabe, muita gente acredita que é real, muita gente acredita que não é. Gente, eu quero saber a opinião de vocês, o que você acha? Você acha que isso tudo foi uma farsa? Se realmente era fantasmas? Vale lembrar que nessa época também tinha vários casos de fenômenos e a mídia dava uma atenção gigantesca pra isso. E bem nessa época esse caso surgiu, então muita gente acha que era um desespero por fama. Enfim, eu quero saber o que vocês pensam. Se você gostou, se inscreve no canal. Não esquece da nossa meta, tá bom? 10k é nóis. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis.